Então chegaram todos os comandantes dos exércitos, e Joanã filho de Cariá, e Jezanias filho de Osaías, e todo o povo desde o menor até o maior, e disseram ao profeta Jeremias: chegue, por favor, nossa suplicação diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este restante, pois de muitos restamos apenas uns poucos, como teus olhos nos veem, para que o Senhor teu Deus nos ensine caminho por onde devemos andar, e o que temos de fazer. E Jeremias profeta lhes disse: eu ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme vossas palavras, e será que toda palavra que o Senhor vos responder, eu vos anunciarei, não vos esconderei palavra alguma. Então eles disseram a Jeremias: o Senhor seja entre nós testemunha da verdade e da fidelidade, se não fizermos conforme a toda palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós, seja bem ou seja mal, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, ao qual te enviamos, para que, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus, tenhamos bem. E aconteceu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então ele chamou a Joanã filho de Cariá, e a todos os comandantes dos exércitos que com ele estavam, e a todo o povo desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, ao qual me enviastes para que eu apresentasse vossa suplicação diante de sua presença. Se ficardes nesta terra, então eu vos edificarei, e não vos destruirei, eu vos plantarei, e não vos arrancarei, pois ressentido estou do mal que tenho vos feito. Não temais ao rei da Babilônia, do qual tendes medo, não o temais, diz o Senhor, pois eu estou convosco para vos salvar e vos livrar de sua mão, e vos concederei misericórdia, de modo que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se disserdes: não ficaremos nesta terra, desobedecendo a voz do Senhor vosso Deus, e dizendo: não, em vez disso iremos à terra do Egito, na qual não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Então assim ouvi a palavra do Senhor, ó restantes de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se dirigirdes vossos rostos para entrar no Egito, e irdes para peregrinar ali, será que a espada que vós temeis, ali ela vos tomará na terra do Egito, e a fome que vos deixa preocupados, ali no Egito ela vos pegará, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que dirigirem seus rostos para irem ao Egito, para ali peregrinar, morrerão pela espada, pela fome, e pela pestilência, não haverá um deles sequer que reste vivo, nem que escape do mal que eu trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: tal como se derramou minha ira e minha indignação sobre os moradores de Jerusalém, assim também se derramará minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e servireis de maldição e de espanto, de amaldiçoamento e de humilhação, e não vereis mais a este lugar. O Senhor já falou quanto vós, ó restantes de Judá, não entreis no Egito. Tende certeza de que eu vos advirto hoje, porque levais vossas próprias almas ao erro, pois vós me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme a tudo quanto o Senhor nosso Deus disser, assim nos faz saber, e o faremos. E eu já vos fiz saber hoje, porém não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, nem a tudo pelo que ele me enviou a vós. Agora, portanto, tende certeza de que pela espada, pela fome, e pela pestilência, morrereis no lugar onde desejastes entrar para ali peregrinardes. E sucedeu que, quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus deles, pelas quais o Senhor Deus deles tinha enviado a eles, então Azarias filho de Osaías, e Joanã filho de Cariá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: tu falas mentira. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer: não entreis em Egito para ali peregrinar, mas é Baruque filho de Nerias que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para nos matar ou nos fazer transportar cativos à Babilônia. Assim Joanã filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos, e todo o povo, não obedeceram à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Em vez disso, Joanã filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos, tomaram a todo o restante de Judá, que tinham voltado de todas as nações para onde haviam sido lançados, para morarem na terra de Judá, homens, mulheres, crianças, as filhas do rei, e a toda a alma que Nabuzaradã capitão da guarda tinha deixado com Gedalias filho de Aicã filho de Safã, e também ao profeta Jeremias, e a Baruque filho de Nerias, e vieram à terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma em tua mão pedras grandes, e as esconde entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, diante dos olhos de homens judeus, e diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei, e tomarei a Nabucodonosor rei da Babilônia, meu servo, e porei seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá sua tenda real sobre elas, e ele virá, e ferirá a terra do Egito, os que estão condenados para a morte, os que para o cativeiro, ao cativeiro, e os que para a espada, e acenderei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele as queimará, e os levará cativos, e ele se vestirá da terra do Egito, tal como o pastor se veste de sua capa, e ele sairá de lá em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que fica na terra do Egito, e queimará a fogo as casas dos deuses do Egito. Palavra que veio a Jeremias quanto a todos os judeus habitantes na terra do Egito, que moravam em Migdol, Táfnis, Nof, e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje elas estão desoladas, e ninguém nelas habita, por causa da maldade deles, que fizeram para me irritar, indo oferecer incenso, e servindo a outros deuses que nunca
nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E enviei até vós todos os meus servos, os profetas, persistindo em enviá-los, dizendo, não façais, pois, esta coisa abominável, e eu odeio. Porém não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem de sua maldade, para não oferecer incenso a outros deuses. Por isso se derramou minha indignação e minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tornaram-se em desolação e em destruição tal como está hoje. Agora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, por que fazeis tão grande mal contra vossas almas, para serdes eliminados homem e mulher, criança e bebê de peito, do meio de Judá, sem que vos sobre um restante sequer, irritando-me com as obras de vossas mãos, oferecendo incenso a outros deuses na terra do Egito, para onde entrastes para morar, de modo que sereis eliminados, e servireis de maldição e de humilhação entre todas as nações da terra? Por acaso já vos esquecestes das maldades de vossos pais, das maldades dos reis de Judá, das maldades de suas mulheres, e das vossas próprias maldades, e das maldades de vossas mulheres, que foram feitas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se contristaram, nem temeram, nem andaram em minha lei, nem em meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu dirijo o meu rosto a vós para o mal, e para destruir a todo Judá. E tomarei os restantes de Judá que dirigiram seus rostos para entrarem na terra do Egito para ali morar, e na terra do Egito serão todos consumidos, cairão a espada, e serão consumidos pela fome, desde o menor até o maior, pela espada e pela fome morrerão, e servirão de maldição e de espanto, de amaldiçoamento e de humilhação, pois castigarei aos que moram na terra do Egito, tal como castiguei a Jerusalém, com espada, fome e pestilência, de maneira que, dos restantes de Judá que entraram na terra do Egito para morar ali, não haverá quem escape, nem quem reste vivo, para voltar à terra de Judá, da qual eles anseiam para voltar a habitar lá, pois não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres haviam oferecido incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, e todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias, dizendo, quanto à palavra que tu nos falaste em nome do Senhor, não daremos ouvidos a ti. Em vez disso certamente faremos toda a palavra que saiu de nossa boca, para oferecer incenso à rainha dos céus, e para lhe apresentar ofertas de bebidas, tal como temos feito, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém. Quando nos fartávamos de pão, vivíamos bem, e não víamos calamidade alguma. Mas desde que cessamos de oferecer incenso à rainha dos céus, e de derramar ofertas de bebidas, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando oferecemos incenso à rainha dos céus, e lhe derramamos ofertas de bebidas, por acaso nós lhe fizemos bolos para lhe prestar culto, e lhe derramamos ofertas de bebidas, sem nossos maridos? Então Jeremias disse a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe tinha respondido isto, dizendo, por acaso não se lembrou o Senhor, e não veio à sua mente o incenso que oferecestes nas cidades de Judá, e nas praças de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, e o povo da terra? De tal maneira que o Senhor não podia mais aguentar, por causa da maldade de vossas ações, por causa das abominações que fizestes. Por isso vossa terra se tornou em desolação, em espanto, e em maldição, até não restar morador, tal como hoje está. Pois oferecestes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, nem andastes em sua lei, seus estatutos, e seus testemunhos. Por isso veio sobre vós este mal, tal como há hoje. Portanto tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confio a pessoas fiéis, que sejam competentes para ensinar também a outros. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em batalha se envolve com assuntos desta vida, pois tem como objetivo agradar aquele que o alistou. E, também, se alguém está competindo como atleta, não recebe a coroa se não seguir as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a receber da partilha dos frutos. Considera o que digo, pois o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho. Por esse evangelho sofro aflições, e até prisões, como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos escolhidos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta afirmação é fiel. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Lembra-os disso, alertando-os diante de Deus, que não tenham brigas de palavras, que não tem proveito algum, a não ser para a ruína dos ouvintes. Procura apresentar-te aprovado a Deus como um trabalhador que não tem de que se envergonhar, que usa bem a palavra da verdade, mas evita conversas profanas e inúteis, pois tendem a produzir maior irreverência, e a palavra dele se espalhará como uma gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e perverteram a fé de alguns. Porém o fundamento de Deus continua firme, e tem este selo: o Senhor conhece os que são
seus, e que todo aquele que faz uso do nome do Senhor se afaste da injustiça. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns para honra, porém outros para desonra. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será utensílio para honra, santificado e adequado para o uso do dono, e preparado para toda boa obra. Açoite para o cavalo, cabresto para o asno, e vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo conforme sua loucura, para que não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo conforme sua loucura, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos.